abrir caminho para estudo do plano, depois de direção, e assim consolidar o nosso conhecimento na área de geometria analítica e álgebra vetorial. Ok? Então, simbora lá. Aqui, antes de mais nada, como começar a falar de retas? Após dado essa importância dela, que vai abrir caminho e tudo mais, eu gostaria de começar a falar com vocês sobre o mais básico de tudo, a questão do ponto. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui de slide. Nós bem conhecemos a questão do ponto, não é? Não é mesmo? Por exemplo, eu vou desenhar aqui um ponto. Exemplo, o nosso velho ponto A. Como a gente já sabe a questão de conhecimento básico em si, no sentido de vetores e tudo mais, será necessário para que entendermos. Nós sabemos que a menor distância de dois pontos, segundo a geometria euclidiana, é uma reta. No caso, vou chamar aqui de P. Nós sabemos que a menor distância entre dois pontos, repito eu, segundo a geometria euclidiana, é uma reta. Ok. Tudo bem. Aí, como nós poderemos então descrever esta reta? É o que eu aqui mostrarei. No caso, eu chamarei essa reta de reta R. Aqui nós estudaremos o seguinte. Vamos lá. Nós entendemos que de A até P, no caso, melhor dizendo, do ponto A ao ponto P, existirá um vetor. Vocês concordam comigo que, por exemplo, do ponto A, no caso, vou escrever aqui para melhor escrever. Do ponto A de coordenadas, vamos dizer que 2, 2, 2. Lembrem-se, aqui eu estou escrevendo as coordenadas do ponto A no plano de vetores, ou no plano de eixos x, y, z. Entendem? No caso, em um plano, entre aspas, tridimensional. Aí vamos lá. Existe aqui o nosso ponto A e existe o nosso ponto P, a qual ele, como é que eu posso dizer? Neste plano está... neste plano, eu acho que é essa a palavra certa. E neste plano está sobre, ou melhor dizendo, localizado com as seguintes coordenadas: 3, 3 e 3. No caso, relembrando, aqui a sua posição em relação ao eixo y, ou x, perdão, aqui em relação ao eixo y e aqui em relação ao eixo z. Aí vamos lá. Quando eu realizo a diferença entre esses dois, ou melhor dizendo, quando eu estabeleço o vetor AP, conforme nós aprendemos em vetores, nada mais eu estou dizendo do que a subtração das coordenadas do ponto A, do ponto P, perdão, pelo ponto A. Ou seja, no caso, deixa eu escrever de outra cor aqui. As coordenadas no caso, as coordenadas x de P menos o x de A, que no caso é 2. Aí o y de P menos o y de A, que no caso ainda assim é 3 e 2. E as coordenadas de z de P menos z de A, que no caso também é 3 e 2. Lembrando, eu faço isso para então encontrar a melhor representação do vetor AP, que no caso é um vetor que tem como vai dar origem 0, 0, 0 ao ponto final 1, 1, 1. Ou seja, aqui é o vetor AP.
também é a mesma coisa do vetor. No caso, se eu nomear isso daqui como um vetor M de Messias, eu poderei dizer também que o vetor M é a mesma porqueira de OM. Esse OM que eu estou falando aqui nada mais é do que a origem, o nosso 0, 0, 0. Entende por quê? Por causa que 1 menos 0, 1 menos 0 é 0. Entendeu? Ele acaba por sempre ficar implícito. Mas continuando onde eu quero chegar. No caso, eu não vou escrever o M, não. Vou deixar aqui mesmo, o nosso AP. Eita, deixa eu apagar aqui. Pronto. Aqui, tendo em mente isso, o que é que qual o próximo passo? O próximo passo é o seguinte: termos ciência de que, em principal questão aqui mesmo, vai ser esse ponto A. Eu vou analisar esse ponto A. Eu vou ter ciência de que, para o que então vai me separar o A de P ou o A de M, seja M um ponto aqui, um ponto acolá ou um ponto aqui, vai ser somente um múltiplo de AP. Como assim? Espere aí que eu vou melhor dizer isso que eu acabei de falar. Vamos imaginar da seguinte forma. Nós acabamos de ter ciência de que, deixa eu desenhar aqui, a reta R é aqui o ponto A. Nós acabamos de ter ciência do vetor AP, que no caso é um vetor que é paralelo à reta. Nós concordamos com isso, vamos concordar com isso, né? Eu vou desenhar AP aqui de azul, tá certo? Ou seja, esse vai ser a nossa cor aqui. Esse é o nosso vetor AP, a qual eu poderia até dar um nomezinho, né? Ficaria melhor. No caso, eu vou nomear, realmente, terei de nomear para ficar melhor, para visualizar. Vou nomear de V. Vamos lá. O que é que nós podemos perceber de V? Nós podemos perceber de V, do vetor V, que é o nosso AP, que ele é paralelo a R. Concordam comigo? Concordo. E o que é que diz quando algo é paralelo a outro? Se diz que é proporcional, se diz que existirá um número a qual relacionará esses dois itens, objetos, seres inanimados. Como assim? Vamos pensar. Vamos lá. Eu vou criar outro ponto aqui. Por que eu vou criar outro ponto? Porque esse ponto vai ser para onde eu vou transportar A. No caso, eu vou chamar esse ponto aqui de... Deixa eu ver que nome eu posso dar. No caso, eu já tinha falado o M antes, então eu apaguei. Vou mudar a chance. Pronto, tá aqui o nosso ponto M. Nós concordaremos que M está na reta R. Ok. M estando na reta R, então o que é que significa? Significa que a distância que separará A de M, no caso a distância AM, ela vai ser proporcional ao nosso V. Por quê? Por causa que, no caso, eu vou ter que dar nomes aos bois agora, para ficar melhor entendível, para ficar melhor de entender. Digamos que o comprimento do nosso vetor V, esse azulzinho aqui, seja 1. E a distância em si de A até M seja 3. Seja 3. Eu estava tentando não dar números, não dar nome aos bois para não dificultar. Eita, ficou um pouquinho apagado aqui. 3. Então vamos lá. Sabendo dessa questão da distância e tudo mais, o que é que eu poderei dizer? Eu poderei dizer o seguinte: ok, quantas vezes eu poderei
dizer o seguinte, que a relação da distância AM em relação ao nosso vetor V é uma Oxi. É um valor alfa. Ok. Valor alfa esse que é o quê? Que é 3, não é? Vamos concordar que se eu isolar o alfa aqui, seja, acabar por dividir AM por V, no caso o vetor, AM pelo vetor V, eu vou encontrar alfa como 3. Ok, ok, ok. Mas aí que tá. Como é que eu posso melhor estabelecer isso em termos das equações das retas? Posso estabelecer da seguinte maneira. Eu chamarei esse vetor V de vetor diretor da reta R. Por que eu chamarei ele desta maneira? Porque se eu sei que eu posso transportar A até M, multiplicando esse vetor V por um número real qualquer, então isso facilitará a minha vida. Por quê? Porque eu posso agora escrever esse vetor final, esse vetor final, que aqui a gente chamou de M, no caso, mas eu vou botar F de final. Esse ponto final, perdão. Esse ponto final, vou escrever PF. Então, para chegarmos a esse ponto final, nada mais será necessário que somente somarmos as coordenadas do ponto A mais, é claro, o nosso V, que é o nosso vetor diretor, vezes a quantidade de vezes necessárias, que no caso aqui é o já estabelecido alfa. Mas espera aí, como você tá tirando isso da sua cabeça, porque não existe, como é que isso, como é que é aquilo? Não, espere aí, espere aí. Se lembra que eu fiz aquela relação? AM é igual a alfa vezes V? Ok. No caso aqui, deixa eu somente substituir isso aqui por AP. APF, né? Que é a distância, o vetor de A até o ponto final. Jomini. Aí, repetindo todo aquele discurso de serem paralelas, ou seja, serem proporcionais, isso, aquilo, o que é que nós então poderemos estabelecer? Ou melhor, concluir, na verdade, é que se eles são proporcionais é porque vai existir um número que irá os relacionar. Ok, se eu entendi. Aí, vamos lá. E nós sabemos que esse AP nada mais é, esse vetor AP nada mais é do que o ponto final, as coordenadas do ponto final, menos as coordenadas do ponto inicial, que no caso é o nosso A. Lembrando, claro, só repetindo, esse vetor AP é o melhor representante, o melhor representante natural de AP, que no caso é aquela questão de que ele equivale ao nosso zero AP e tudo mais. Mas aí continuando aqui, nós sabemos que para chegar em APF, no caso esse vetor, nós temos de subtrair o ponto final menos o ponto inicial. Ok. Aí continuando, isso daqui é igual a Chomley, a alfa, vezes o vetor diretor V. Aí eu vou lá, se eu sei que esse é o ponto final, é o ponto que eu tenho interesse, eu vou isolar ele aqui. Ok? Isolando, o que é que eu posso encontrar? No caso, o A que estava aqui subtraindo passa para lá somando A mais alfa vezes vetor diretor V. Pronto. Aí com isso eu chego naquilo que eu escrevi no começo, antes de começar isso daqui. Aí vamos lá. Isso daqui é o que chamamos da equação vetorial da reta. Por que a equação vetorial da reta?
porque aqui a gente relacionou vetores, vetores esses que estão diretamente relacionados à reta, pois estão na reta. E claro, graças a essa equação aqui, que eu ainda vou abrir mais ela, nós poderemos chegar a um ponto final da reta. Então, nós acabamos de perceber que para eu chegar em PF, no ponto final, basta eu ter ciência de que eu somarei as coordenadas do ponto inicial, mais, aí que está, o produto da multiplicação de um escalar, alfa, vezes o vetor V, o vetor diretor V. Aí vamos lá, vamos abrir isso daqui. Eu vou transcrever aqui no outro slide, porém de maneira um pouquinho diferente, pois eu irei dar nome aos bois. Vamos lá. Lembrando aqui, ponto final é igual ao nosso ponto inicial mais alfa V. Vamos lá. Nós sabemos que o ponto final nada mais é do que, é dado na verdade, né? Nada mais é do que as coordenadas finais x, f. xf é x final. YF, ZF. Ok? Ok. Aí vamos lá. Já o nosso ponto inicial nada mais é do que nosso x0, y0, z0. Ok. E isso somado, agora eu vou ter que diminuir, pois senão não dará certo. O tamanho dessa letra, meu Deus do céu. Pronto. Vamos lá. Já o nosso vetor diretor, eu vou chamar de A sem C maiúsculo, B e C. Ok. Vamos lá. Então, daqui, por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu irei chegar num ponto importante, que é as equações paramétricas da reta. No caso, eu vou até escrever, porque é um nome muito chique. Equações. Eita, meu Deus do céu. Cai fora. Escreveu todo errado. Vou ter de escrever aqui no computador mesmo, porque senão não vai tomar tempo. Vamos lá. São as equações paramétricas da reta. Não se preocupe, eu vou ajeitar isso aqui. E eu tô querendo colocar um verde. Como eu irei chegar a essas equações paramétricas da reta? Irei chegar da seguinte maneira. Eu sei que a coordenada final, a coordenada x do ponto final, que é esse daqui, ó, ela vai ser alcançada pela soma do nosso x0, porque eu sei que é a soma, porque tá aqui o sinal de mais. Pela soma de x0 mais, aí claro, esse alfa que está aqui multiplicando o vetor diretor V, eu irei realmente distribuir eles pelas respectivas coordenadas desse vetor diretor, pois é isso que devemos fazer conforme aprendemos em vetores, em estudo de vetores. Então eu sei que aqui nada mais é, no caso, deixa eu até descrever de novo isso daqui. Alfa vezes A. Lembre-se que alfa é um número real.
que realmente não, alfa não é um vetor, é um número escalar. Aqui está o B e aqui está o C. Pronto. Concluindo novamente onde eu quero chegar. Para eu chegar nas coordenadas x, na coordenada x do ponto final, P, F, o que é que eu terei ciência? No caso, deixa eu coisar isso aqui. Eu terei ciência de que terei de fazer a soma da coordenada x do ponto inicial mais a coordenada x do ponto, a coordenada x do produto escalar. Esta que está sendo multiplicada por um escalar, que nós chamamos de alfa, né? No caso, como é um produto, ou seja, uma multiplicação, eu posso escrever na ordem que eu quiser. Eu vou botar o Azinho primeiro, pois vai ter motivo, acalme-se. Aí a mesma coisa acontece com as outras coordenadas, ou com as outras coordenadas do eixo y e z, ou seja, o nosso y do ponto final, nossa coordenada y do ponto final é igual a y do ponto final, do ponto inicial, perdão, mais b. Aí da mesma maneira aqui no sentido do z, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. Aí vamos lá. Nós temos ciência de que, pronto, chegado nisso daqui, acabamos de, felizmente, encontrar as equações paramétricas da reta R. E pronto, tendo isso em mente, tá ótimo. Aí nós podemos ficar assim, tá certo. Por que ela é importante? Ela é importante uma vez que com ela, ou seja, quando nas provas vierem ela, você com ela pode chegar nas equações simétricas da reta. 2, pode chegar nas equações reduzidas da reta. E 3, mas não menos importante, com base nela você consegue ter uma ciência do que está acontecendo na reta em si. Como assim uma ciência do que está acontecendo na reta em si? Na reta que está no plano. Exemplo. Por exemplo, se eu quisesse descobrir qual o vetor diretor da reta, eu não precisaria coçar a cabeça, chorar, não. Eu só bastaria olhar para os coeficientes que estão multiplicando alfa. Aqui, ó. Esses respectivos coeficientes me indicariam, claro, as coordenadas do vetor diretor. E daí, se eu quisesse descobrir o comprimento desse vetor diretor V, bastaria somente eu realmente fazer o que a gente sabe, que é aquela questão de somar o quadrado das coordenadas e tirar a raiz. Pronto, daí eu já conseguiria descobrir o comprimento do vetor diretor V. Mas vamos lá. Eu acabei por dizer algumas respostas do que então se sucederá no decorrer desse vídeo. Mas tudo bem. Eu vou partir para um exemplo agora. Então, vamos lá.